Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão do segundo período legislativo ordinário de 2014. Convido o vereador Valdomiro Batista para ler um texto da Bíblia. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da Secretaria que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 356/2014, do vereador José Ayrson Horst, do PPS. Requer a manutenção, bem como o cascalhamento da estrada rural Arroio Fundo, estrada para Marrecas, PR 466, próximo à fazenda Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 357/2014, do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PMDB. Requer a instalação de postes de iluminação pública na Rua Afonso Botelho, esquina com a Rua Jesuíno Marcondes. São essas as matérias. Passamos para a fase do horário de liderança de bancada. Solicito que sejam informadas as inscrições para fazer uso da palavra. Vereadores: Valdomiro Batista, do PRB, Nerci Aparecida Guiné, do PHS, Antônio Geraldo Pacheco Barbosa, do PT, e João Carlos Gonçalves, do PROS. Senhor presidente, gostaria de declinar a palavra. Defiro o vosso pedido. Concedo a palavra à vereadora Nerci Guiné. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, a imprensa falada, escrita, os nossos telespectadores. Hoje nós temos um visual um pouquinho diferente aqui no nosso plenário, né? Então, vocês viram que estamos muito felizes, porque falamos que viver faz bem. Então, hoje nós participamos pela manhã da cerimônia de lançamento da programação oficial do Outubro Rosa 2014, movimento internacional, reconhecendo como símbolo
da luta contra o câncer de mama. Então, numa parceria com uma porção de entidades, a Secretaria de Saúde, o prefeito de Guarapuava, o Clube Soroptimista, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a ASIG e muitas outras pessoas estiveram presentes hoje nesse lançamento. Então, a gente gostaria de apresentar, cada vereador recebeu na sua cadeira aí, o folder, onde nós temos toda uma programação. Então, hoje pela manhã, na Praça 9 de Dezembro, às 10 horas, foi o lançamento do Outubro Rosa, Viver Faz Bem. E, quando falamos em rosa, a gente começa a questionar. Rosa é uma composição do branco com o vermelho. Cores primárias, cores muito fortes. O branco, que nos traz a lembrança da paz, mas não aquela paz inquieta, não aquela paz calma e tranquila, mas aquela que mexe com o nosso interior, que nós queremos ver todos bem, tendo voz, tendo vez, tendo direitos, tendo deveres. E o vermelho, que é o sangue, nos lembra o sangue, nos lembra a vida. E vida, todos nós temos o direito de tê-la plenamente, feliz, com saúde e em paz. Então, por isso, nós estamos aí com os lacinhos cor-de-rosa. E os homens, não se preocupem, em novembro os lacinhos serão azuis, né? Então, para que a gente realmente possa lembrar desse elemento que nos faz muito tristes, que é o câncer de mama e de colo uterino. Então, que nós possamos prevenir, que nós possamos fazer cada vez mais campanhas para que as pessoas realmente nos ajudem a fazer com que sejam amenizadas tantas e quantas vidas que nós precisamos orientar. Então, a prevenção é o melhor remédio. Então, vocês receberam o folder, eu não vou repetir aqui, mas tem desde o dia 7 até o dia 25 de outubro, que será um sábado, também às 10 horas, onde nós encerraremos com uma caminhada rosa. A saída é da Praça Cleve e a chegada é até o Parque do Lago, onde nós iremos fazer um grande coração e coroar toda essa programação que todos nós devemos participar, desde os pequeninos, né, no ventre materno, até os nossos adolescentes, jovens, adultos, melhor idade e assim por diante, comunidade e sociedade. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Dr. Geraldo. Vou declinar a palavra. Defiro o vosso pedido. Concedo a palavra ao vereador João Carlos Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sempre um privilégio e um prestígio muito grande fazermos uso da tribuna nesta casa, saudar a todos que vêm a brilhantar a sessão na tarde de hoje, saudar a imprensa, a Fundação Nossa Senhora de Belém, ao Celso Pinheiro, que nos acompanha através do canal legislativo, o canal 97. Senhor presidente, nós hoje voltamos ao Campo Velho, voltamos lá em uma pequena reunião para agradecer as pessoas que nos ajudaram nesta campanha. Naturalmente que não fomos nós os vencedores, mas teremos sim que agradecer. Agradecer pelo trabalho, aquelas pessoas que nos ajudaram, aquelas pessoas que levaram a mensagem da nossa candidata. E nós, como sempre fazemos, hoje voltamos lá para agradecer. E feliz fiquei, porque quando eu estava indo lá para o Campo Velho, Lagoa Dourada, encontrei um caminhão de som onde estava a nossa candidata,
a Cristina, que não logrou o êxito nessas eleições, a primeira suplente, mas estava lá fazendo o seu agradecimento pelos votos que obteve. É desta forma, é assim mesmo. Quando dá certo, fomos bem, alegria, temos também que agradecer, mas quando não dá certo, temos que também agradecer e rever alguma coisa que está errado. Não deu certo, o povo não trai. Quem trai são os políticos. O povo, ele dá o recado. Então, se ele não entendeu que a nossa candidata seria, neste momento, nós temos que respeitar a decisão do povo. Mas eu fiquei feliz pela nossa candidata estar agradecendo os seus quase 20 mil votos que pegou em Guarapuava. E é desta forma. E eu, da mesma forma, fui lá para agradecer as pessoas que fizeram um trabalho de respeito, pedindo o voto, as famílias, falando das propostas da nossa candidata. E certamente semeamos a semente. Não foi a primeira e não será a última eleição que iremos disputar e trabalhar e apoiar alguém. Mas eu irei voltar aqui no grande expediente, senhor presidente, porque eu quero falar. Eu preciso falar. Preciso falar de secretários, preciso falar de cargos de confiança do prefeito, de pessoas que na campanha deixavam os seus carros lá no hiper, para não virem aqui, para não aparecer que estavam sem os adesivos. O estacionamento do hiper estava sempre lotado, sempre cheio. Deixava ao meio-dia e pegava às 5. E isso nós temos que falar. E tem que se mudar bastante. Hoje mesmo, meu assessor foi em alguns gabinetes de secretários. Não poderiam atender, estavam em reunião. Temos que rever. Secretário é pago pelo povo. Secretário que não atende vereador e assessor de vereador vai atender o povo. Vamos rever. Meus amigos vereadores, vamos dar um basta. Chega disso. Secretário que não atender vereador, peça conta. Eles ganham bem. Nós votamos, pagamos bem para eles trabalhar e atender bem. Eu vou cobrar. Quero dizer aos senhores, a partir de janeiro vai ter cobrança. Eu irei cobrar atenção especial, irei cobrar que secretário de expediente, não quero que seja igual funcionário da FUBEM, que chega às 2 e sai às 5. Funcionário FUBEM, eu digo aquelas crianças, os de menores que trabalhavam no passado, que faziam 3 horas. Eu irei cobrar porque não podem colocar o prefeito em maus lençóis, porque fica o prefeito de culpado. Estarei aqui, defendendo os bons projetos do prefeito, mas não vou me acovardar mais perante esse tipo de gente, que vai um assessor reivindicar melhorias para uma região, ou o clamor de um povo, em nome deste vereador, ele não pode atender. Por favor. Não vou admitir. Estarei aqui todas as segunda e terça-feira cobrando, e não vou mais atrás. Irei mandar ofício e vou esperar eles no meu gabinete, como era no passado. O vereador Elcio Melém sabe do que eu estou falando. Secretário tem que vir. Eu não vou pedir nada para minha casa, eu não vou pedir nada, eu não tenho fazenda, não tenho chácara. Eu vou reivindicar o que o povo está pedindo, o que a comunidade que paga os nossos salários, paga o meu, paga os deles, e muito bem, diga-se de passagem. Não vou permitir isso. Fiquem certos, senhores, eu irei cobrá-los, e cobrá-los todos os dias. E aquele que não estiver contente, a porta da rua ou da prefeitura é a serventia da casa. Vão embora. Tire a mão do bolso do povo. Muito obrigado. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da secretaria que informe das inscrições para fazer uso da palavra no grande expediente. Vereadores,
Valdomiro Batista, do PRB, Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB, Cleto Tamanini, do PTC, e João Carlos Gonçalves, do PROS. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente, vou declinar a palavra. Defiro o vosso pedido. Concedo a palavra à vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa presente, todos que acompanham a nossa sessão, internautas, eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna nesse pós-5 de outubro para manifestar aqui a minha alegria, a minha satisfação pelo resultado obtido nas urnas. Começaria falando como presidente do PSDB Mulher de Guarapuava, que de estadual a presidente nós tivemos uma grande vitória. Começando pelo deputado estadual Bernardo Ribas Carli, o mais votado de Guarapuava e da região Centro-Sul do Paraná. Mais de 55 mil votos, quase dobrando a sua votação se comparado ao primeiro pleito. Bernardo, que fez uma campanha bonita e que quero aqui, de público, parabenizá-lo e toda a equipe que esteve com ele, mas que isso é resultado principalmente do trabalho que ele realizou na Assembleia durante esses 4 anos. Foram grandes as suas bandeiras, em especial o Hospital Regional, uma realidade bem próxima de ser concretizada, o nosso curso de medicina, tão necessário para que possamos formar médicos e manter vínculo destes profissionais com a nossa cidade. Enfim, o não fechamento do Hospital Santa Teresa, que era uma coisa prevista para o final do ano passado, e graças a um trabalho intenso do Bernardo, junto ao governo federal, conseguiu realizar a contratualização, um contrato que traz hoje R$350 mil ao mês para o hospital e faz com que ele continue prestando serviços à nossa comunidade e a toda a nossa região. Então, isso realmente é fruto de trabalho realizado e que a população soube reconhecer e dar a ele essa magnífica votação. Segundo lugar, nosso deputado federal, deputado Valdir Rossoni, que conseguimos, com um grande número de colaboradores, fazer próximo de 4 mil votos. O deputado federal, de fora do município, com a maior votação em Guarapuava. Indiretamente, o deputado Rossoni já ajudou o Guarapuava, com a economia feita de R$600 milhões no combate à corrupção dentro daquela Casa de Leis. E esse recurso retornou para os cofres do Estado, sendo adquirido para todos os municípios do Paraná, ônibus para as APAES, adaptado para deficiências, carros, viaturas para a Polícia Militar, ambulâncias, reforma de hospitais, equipamentos, e Guarapuava foi contemplada com todos esses benefícios também. Inclusive a PAI recebendo 2 ônibus que estão aí para prestar atendimento àqueles usuários. Terceiro lugar, Beto Richa, que aqui muitas vezes se colocou que teria a resposta das urnas, e que resposta, né? Mais de 55% da população paranaense aprova o seu governo, dando a ele a reeleição com mais de 3 milhões de votos dos paranaenses. Parabéns, governador. Temos certeza que fará uma continuidade de administração, de gestão competente, e que agora sim o Paraná vai ter muito mais investimentos, porque os primeiros 4 anos
foi para pagar contas de governo anterior. E Álvaro Dias? Álvaro Dias, o senador mais votado do país, mais de 77% de votos, mais de 4 milhões de votos dos paranaenses, mostrando que ele está sendo realmente um excelente senador dentro do Congresso Nacional, defendendo as causas do Paraná, defendendo as causas do Brasil e, principalmente, denunciando a corrupção, denunciando as fraudes, denunciando os erros dentro do governo federal. E isso fez com que o seu trabalho fosse reconhecido e essa votação acontecesse no último dia 5. E, por último, talvez a maior das surpresas, né? O nosso candidato à presidência da República, Aécio Neves. O Aécio, que muitas pesquisas o colocavam em terceiro lugar, muitas vezes colocando a disputa final entre as duas candidatas. E Aécio consegue chegar lá e com uma diferença não muito grande da primeira colocada. Então, nós não temos dúvida que Aécio é o melhor nome para colocar o país no rumo certo, para reconduzir o país no caminho que ele precisa ser reconduzido. Então, nós estamos aqui como membro do PSDB de Guarapuava, dizer que é uma grande honra fazer parte desse grande partido, que conta com homens como Bernardo, Rossoni, Beto Richa, Aécio Neves e senador Álvaro Dias. Por fim, ainda com relação às eleições, eu gostaria de cumprimentar os candidatos que não conseguiram, né, chegar lá, o nosso presidente, Doni Kleber, o Elias Rodovanski, que não se encontra, está aqui, e também o vereador Cleto. Sei como é difícil a caminhada, já fui candidata a deputada federal, conseguindo mais de 11 mil votos, mas sabemos que é um pleito bastante difícil. Sei que todos tinham condições, né, de representar bem a nossa cidade, mas, enfim, esse não foi o momento. E nós temos que respeitar a decisão popular. Temos que acreditar que os eleitos poderão fazer bom mandato e vamos cobrar, sim, principalmente dos nossos representantes, daqueles que nós apoiamos, para que realmente o retorno seja em benefício para toda a comunidade. E, por fim, agradecer a todas as pessoas, aqui o vereador Milton, que também é do PSDB, que se empenhou aí de forma magnífica com todo o seu quadro de pessoal, né, com toda a sua equipe. Enfim, todos os colaboradores que trabalharam na rua, que visitaram casas, que conversaram com as pessoas, levando a mensagem dos nossos candidatos. Gostaria também de me remeter à fala da vereadora Nercy com relação ao Outubro Rosa. O folder que ela falou, um folder que foi elaborado pelo Clube Sorotimista, clube do qual eu faço parte, que me ausentei, inclusive, nesse período eleitoral, pedi licença para poder trabalhar mais diretamente na campanha, mas que sei que lá existem mulheres guerreiras e que estão trabalhando uma programação bastante intensa, com o apoio das entidades que a Nercy aqui já elencou, e dizer que essas campanhas são muito importantes para conscientizar as mulheres de realizarem os exames preventivos de câncer de mama e de útero o mais precocemente possível, porque quanto mais cedo se descobre o câncer, mais cedo é possível tratá-lo. E, de preferência, fazer exames para evitar qualquer diagnóstico positivo. Mas, como legisladores, eu penso que nós temos uma contribuição muito grande a dar, que é discutirmos aqui a dificuldade das mulheres, que muitas vezes já são conscientes de fazer o exame, outras que estão sendo sensibilizadas e que muitas vezes procuram as unidades de saúde e aí não encontra a mamografia,
O próprio preventivo de câncer, que eu, como mulher, entendo que qualquer mulher que chega na unidade tem que colher no ato que ela procura a unidade. Muitas vezes esse exame é agendado, ela vai uma, ela vai duas, ela vai três, e muitas vezes ela desiste de colher o Papa Nicolau, que é o exame preventivo de câncer de útero. E se ela tem dificuldade para agendar uma mamografia, e isso é real, porque eu sei quantas mulheres procuram, quantas vezes ela enfrenta fila e quantos meses, às vezes, ela leva para conseguir fazer esse exame. E quando faz, talvez já seja tarde demais. Boa parte, vereador. Pois não, vereador. Obrigado. Quem pediu antes? Muito obrigado. Eu agradeço pela parte e importante a sua colocação, porque eu tenho cobrado e muito do pão e circo nessa administração. É uma maravilha. Tudo, panfleto, outdoor, mas não está saindo do papel a maioria das coisas. Eu mesmo tenho reclamação, falava para o vereador Elcio Melém, várias pessoas fizeram o exame do Papa Nicolau, e até hoje não veio o resultado, até hoje, não é de uma, já tem que fazer de novo. Então, fica esse alerta, para que se faça, eu acho que é importante, o dia da mulher, o dia do homem, o dia da criança, mas tem que sair do papel. Não adianta vir aqui encher nós aí de fitinha, dar panfleto, mas, na realidade, a população não está sendo atendida. Não está sendo atendida. Muito obrigado. Obrigada pela parte. Pois não, vereador Geraldo. Uma colocação importante, que é a importância também da Autoexame. prevenção do autoexame, também a vacina do HPV, que foi colocado a nível popular agora esse ano, né? E que é importantíssimo para que esses altos índices de câncer de colo de útero seja diminuído. A segunda coisa, a fitinha essa que está aqui não tem nada a ver com a prefeitura, foi feito por minha pessoa e pelo Centro Diagnóstico Cardiovascular do Guarapau. Então, esse está fora da prefeitura. O terceiro detalhe, queria aproveitar, já que se falou em política, queria que você agradecesse, ou em seu nome, agradecer também a performance do nosso candidato a deputado federal, Antenor, que foi seu colega de vereança. Obrigada, vereador. Inclusive, agradeço a lembrança, estava aqui na minha lista o Antenor, um grande colega, né, da área de saúde, que teria plenas condições de fazer um brilhante trabalho, mas que infelizmente não atingiu a legenda, e também o Júlio Agner, né, que foi candidato a federal, todos pessoas que nós conhecemos, que sabemos da sua índole, do seu compromisso, mas infelizmente nós sabíamos da dificuldade, né, de legenda para que tanto um quanto o outro pudesse chegar a Brasília e representar com certeza muito bem a nossa cidade e a nossa região. Com relação ao Outubro Rosa, eu quero dizer que todas as iniciativas, elas são positivas. Parabéns a quem fez a fita cor-de-rosa, parabéns à assessoria do vereador Geraldo, parabéns a todas as entidades que estão organizando, e eu acho que devemos participar desses eventos, mas eu chamei a atenção nesse item de nós, legisladores, estarmos discutindo a questão de melhorar a estrutura para que a mulher possa chegar na unidade de saúde e ter a mamografia garantida, o Papa Nicolau garantido, e isso depende da administração. Mas cabe a nós fiscalizarmos o papel do gestor municipal, e, nesse sentido, eu penso que a Secretaria de Saúde precisa dar essas informações, o porquê que a mulher enfrenta essa dificuldade no dia a dia e de que forma poderia resolver para que realmente as campanhas sejam efetivas plenamente.
A mulher ser conscientizada é importante, mas é muito mais importante ela ter acesso ao exame quando ela chega a um posto de saúde para fazer conscientemente essa prevenção. E lembrar aqui que nós fizemos um requerimento há uns 2 anos atrás, porque os exames eram realizados em Apucarana. Imagina, a mulher colhia o Papa Nicolau aqui, doutor Rodrigo, e aí encaminhava para Apucarana, que era o laboratório conveniado. Demorava mais de 90 dias, 120 dias para chegar a esse resultado. Nós fizemos um requerimento ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde, doutor Michele, entendendo a situação, remanejou esse credenciamento para Guarapuava, o que faz com que o exame chegue de uma forma muito mais ágil e, se um caso for detectado, o tratamento seja imediatamente instituído. Muito obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhores membros da mesa, vereadores, público presente, público de casa, imprensa em geral. Dos 9 projetos de lei que apresentei no ano passado, 5 viraram lei. E estou procurando, ao longo desse mandato, tentar fazer com que essas leis sejam cumpridas. Porque aqui fazem muitas leis, mas não são regulamentadas, não são executadas, não são fiscalizadas. Eu quero aqui hoje falar de uma lei, a Lei 2196, de novembro passado, projeto de minha autoria, chamada Semana Formando Cidadãos Conscientes, cuja semana é a primeira semana de outubro, por ser o dia 5, o dia da consciência. Eu estive em fevereiro na Secretaria de Educação e Cultura e apresentei à secretária essa lei, dizendo que pela primeira vez estava se iniciando essa semana formando cidadãos conscientes. Expliquei a ela o que ela significava e também apresentei um projeto de execução como sugestão para esta primeira semana. E a Secretaria, felizmente, está executando essa semana. Eu quero aqui, então, colocar as atividades da Semana Formando Cidadãos Conscientes, que a Secretaria de Educação e Cultura elaborou e está executando. Fez depois das eleições, tendo em vista que antes não havia nenhuma condição pela movimentação eleitoral que havia. Então, dia 6 de outubro, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, às 8h30, houve uma palestra com a Adeir Paula Bonfim sobre educação fiscal. Encheu todo este plenário, tanto nas cadeiras quanto nas galerias. Dia 6 de outubro também, às 13h30, também nesse plenário, uma palestra com o Diocésar Costa de Souza, contador já do município. E, ao longo do resto da semana, a apresentação do teatro O Mundo Mágico da Cidadania, no auditório da Casa Cultura, que convidamos a todos participarem e irem lá assistir. E também há desenvolvimento de atividades voltadas ao tema nas escolas municipais de ensino. E, nesse sentido, quero enaltecer a Escola Maria de Jesus Taques, que fez um trabalho com todos os alunos quintos anos, intitulado Prática e Hábitos dos Pequenos Cidadãos. E este projeto, a escola inscreveu no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, foi avaliado e está concorrendo nacionalmente a este prêmio. Então, quero enaltecer a atitude da secretária
Educação e Cultura, por cumprir com a lei. Nós tivemos essa preocupação de levar a lei a ela, explicar, e ela, então, consequentemente, executou. Por segundo, quero dizer que, quanto ao não cumprimento dos horários dos cargos comissionados, isso é fruto daquela lei 21, que nós aqui questionamos, que fatalmente, com o tempo, ocorreria isso, se não houvesse um pulso firme na linha de frente. Se não houvesse, por parte do timoneiro ou dos timoneiros, atitudes sérias, porque tudo bem que seja flexibilizado, mas tem que haver, no mínimo, um relatório do horário que a pessoa cumpriu. É da parte, vereador? Pois não. Só para ajudá-lo, eu acompanhava até o vereador João, e agora, essa questão da indisponibilidade do horário do comissionado. É só em Guarapuava. Eu acho que é a única cidade do mundo que o funcionário, o comissionado, não tem horário. E tem o TID. Aí fica a grande questão do atendimento com relação às pessoas que estão lá. Então, nós aqui dessa casa, e nós cobramos, o senhor bem lembrou, nós votamos contrário, onde o prefeito mandou do executivo para nós aqui aprovarmos essa lei da indisponibilidade do horário para os cargos comissionados. É um absurdo, é um absurdo. Eu queria até que algum vereador da bancada de situação revogasse. Se nós entrarmos com o pedido, não vamos conseguir. Que tivesse a coragem de revogar essa lei, porque é um absurdo, é o absurdo dos absurdos. Ele já não, o funcionário já sem a lei já não vai levar muito a sério. Agora, permitindo ele chega às 11, sai às 11h15, chega às 2, sai às 2h15. Realmente é complicado, e concordo plenamente com esse posicionamento. Concede uma parte, vereador. Aqui do lado. Pois não, vereador, rapidinho, quero... A lei foi aprovada aqui, mas todos os cargos e comissões são obrigados a bater o cartão. Então, se algum dos vereadores tiver alguma dúvida, é só pedir. Todos têm o cartão, são obrigados a bater. Vossa Excelência, gostaria da parte, vereador? Pois não, doutor Horácio. Quando o senhor prefeito municipal encaminhou esse projeto de lei a esta casa, nós nos posicionamos contrários, e para tanto, nós afirmávamos na época de que esta faculdade do comissionado e do cargo de confiança não ter o horário para cumprir, ele feria, inclusive, dispositivo constitucional com a quebra do princípio da isonomia. Porque o concursado era e é obrigado a cumprir horário. E com aquele projeto, aprovado pela maioria dos vereadores desta casa, criou-se, então, um buraco negro. Não existe, salvo o melhor entendimento, vereador Márcio Carneiro, não existe esta questão do bater o cartão. Ele pode bater o cartão a hora que ele chega, mas ele não tem horário para chegar. Como o secretário também não tem horário. E o secretário ganha o TID, diga-se de passagem, que é o tempo integral. Então, eu acredito, como eu falei ontem na tribuna desta casa, em razão dessas eleições, o senhor prefeito municipal deve rever, porque é na derrota que você vai tirar as conclusões. Ele deve rever inúmeras situações, inclusive essa, de deixar a critério do comissionado o batimento do cartão. Mas tem que ter horário. Horário de entrada, horário de saída. Para não acontecer
o que está acontecendo. E tudo isso vai recair no seu prefeito municipal. Então, eu acho que deve existir um reestudo, porque se lá naquela época o projeto era válido, hoje deixou de ser, então vamos rever, e vamos revogar e fazer com que, já que tanto comissionado, como cargo de confiança, como de secretário, cumpra esse horário, para que a população possa ser bem atendida. Sobre eleições, quero dizer que deixei meu nome à disposição para o concurso a deputado estadual, dentro de uma coligação de 4 partidecos. Eu vou citar aqui o PTC, onde estou, o PRTB, o PRP e o PSL. Nós tínhamos uma coligação formada, uma boa coligação para se disputar a eleição, tanto estadual quanto federal, uma chapa mediana, e no dia da convenção, dia 30 de junho, os rixistas convenceram as lideranças, as pretensas lideranças desses 4 partidos a concorrerem isoladamente para lançar candidatos a governador, para criticar a oposição, Gleisi e Requião. Fui contra esse posicionamento, me revoltei, mas assim os partidos fizeram. O PTC, onde estou, lançou o Túlio Bandeira, o PRTB, o Geonísio Marinho, o PRP, o Gebuc, e o PSL não achou alguém que se dispusesse a fazer isso. E tudo com o compromisso de ter a campanha deles, a governador, financiada. O que ocorreu é que não financiaram ninguém, e o Túlio Bandeira do PTC iniciou o processo, criticando o Gleisi Requião, e lá pelas tantas começou a malhar a todos, inclusive o Richo. O Dionísio Marinho, revoltado com a situação de não cumprir com o compromissado, foi mais além, revoltou-se com o Richo e elogiava o Requião. O PRP do Gebuc teve que ficar do lado de lá mesmo, porque já era funcionário do Ratinho, não tinha como sair de lá. E o PSL acabou não lançando o candidato a governador. Na chapa da coligação, dava para eleger de 2 a 3 deputados. Isoladamente, não havia condição de eleger ninguém, a não ser o PSL. Havia condição de eleger de 1 a 2. Elegeu 1. Os demais não tinham nenhuma condição. Dentro dessas circunstâncias, eu fiquei pensando muitos dias se eu ia sair ou não ia sair candidato. Vocês lembram que eu fui o último aqui a decidir se eu ia sair candidato ou não. Mas revoltado com a situação, decidi sair para ir contra essa situação. Por isso que vim aqui também falar da necessidade da reforma política. Não é possível que haja essas situações desastrosas. Nós temos que ter realmente uma reforma política, porque senão o que vai mandar sempre não adianta, vão ser os cifrões, falados aqui ontem, pelo vereador Eduni. Não adianta. Nós temos que nos engajar nessa luta da reforma política, da constituinte exclusiva e soberana, popular, por uma reforma política, e também apoiando esse projeto que há de iniciativa popular de reforma política 6.316, que ainda está coletando assinaturas. Gostaria de negociar da parte, vereador. Se for rapidinho, doutor, porque eu estou indo... Não, é com relação à famigerada reforma política. Os candidatos a deputados que concorreram à reeleição bateram numa tecla já cansada, reforma política. Ficaram lá 4 anos e não tiveram coragem de fazer uma reforma política. E o Brasil necessita de reforma política, não só para acabar
com o financiamento público de campanha, mas para acabar com o voto de legenda, que é um absurdo. Um deputado federal fazer 80 e poucos mil votos e não ser eleito, e um outro com 20 mil ser eleito. Um candidato a deputado estadual fazer 30, 40 mil votos, não ser eleito, para que um que faça 15 ser eleito. Então tem que se acabar com coligações, tem que fazer que a fidelidade partidária, ela verdadeiramente existe, porque o que nós vimos nessa última eleição é algo que enoja qualquer sistema democrático no Brasil, no mundo, o que nós vimos no Brasil. Eu gostaria que todos os vereadores novamente façam esse apelo, leiam o projeto de reforma tributária eleitoral 6.316 e assinem, ajudem a colher assinaturas para que o Congresso Nacional sinta a pressão e venha discutir. Mas, dentro dessas circunstâncias, evidentemente que eu não poderia ficar gastando dinheiro à torto e à direito, se não havia a mínima condição de eleição. Fiz apenas alguns testes, trabalhei nesse sentido, na minha candidatura. E me preocupei com os candidatos locais, tanto a estadual quanto a federal. A federal apoiei o doutor... Poderia um minuto? O doutor Antenor, mas sempre citava, se não quiser votar no doutor Antenor, vote nos candidatos locais. Eduni, Júlio e Sérgio Fanucchi. Sempre citei. A estadual, havia situações que eu pedia votos diretamente para o candidato. Eu cito aqui, eu estive aqui falando com o pastor Antônio sobre outras questões que não eleitorais, e disse a ele, o senhor tem a obrigação e os seus fiéis de votar no vereador Elias. Ele se assustou. Depois lá pelas conversas disse, mas o senhor acha que eu tenho que votar no doutor Elias? Digo, sim senhor, o senhor tem que votar no vereador Elias. E pela terceira vez ele questionou. Digo, mas o senhor tem que votar no vereador Elias, ele é representante da categoria. E fui para casa, e havia uma pessoa comigo, depois ele ligou para essa pessoa e disse, eu não entendo o Cleto que veio aqui e não pediu voto para ele. Pediu para os outros. Então, mas enfim, eu acho que há erros, muitos erros, se falou ontem aqui, é necessário que as lideranças se antecipem a tudo para que possamos ter efetivamente representantes e, se houver união, nós os faremos. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador João Carlos Gonçalves. Ficando bom, né, doutor? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, fazendo uso da palavra no grande expediente, nós falávamos que iríamos voltar para falar dos secretários, e assim nós vamos continuar, falando dos secretários. Secretários, eu faço uma analogia, falo com o doutor Geraldo, que realmente, nem a alface a gente se colhe com 15 ou 20 dias. Muito mais voto, tem que estar preparado. Mas eu me refiro ao quadro de secretário que aí está. Você vai falar com o secretário de pasta tal, eu sou técnico. Vai na outra pasta, eu também não sou político, eu tenho um cargo na Receita Estadual, não sei aonde, eu não dependo daqui. Nós precisamos de pessoas que estejam compromissadas com a população, com o povo, com os anseios, com o clamor. Difícil. É difícil você tratar assunto com quem está ali, porque ele acha que ele está fazendo um favor.
Ele não está ali talvez pela sua competência, mas ele está ali porque quem me paga é o Estado, não é a prefeitura. Mas e tem alguma diferença para os senhores, para os munícipes, se é a prefeitura, o Estado, a União? Afinal, os impostos são pagos por nós e é só repassado. Se for secretário municipal, estadual, federal, ele presta serviço ao povo. E ele tem que atender bem o povo. E eu falo sempre dos políticos que têm que cuidar do povo, da joia rara. Porque o político que não cuidar da sua joia rara, certamente está fadado ao insucesso, já falei isso. Os secretários da mesma forma. Não podemos aceitar secretários fazerem o horário que querem. Diretores de departamento chegarem a hora que querem. Não podemos aceitar isso. Esta casa tem o dever e a obrigação de fiscalizar. E muito mais, como aconteceu há pouco, de um assessor ir procurar o secretário e ele dizer estar sozinho na sala e dizer que estava em reunião. Secretário daqueles, professor Fabiane, que fez a campanha pelo Facebook. Estamos bem. Postei no Face, passei no WhatsApp. Viu? O povo quer saber do calor humano. Você ir lá pedir o voto, você ir lá e contrapor, se ele está com o candidato A ou B, você ir lá e argumentar o porquê que nós estamos com este candidato. Este é o trabalho. E não venham os senhores dizer que não são políticos, senão não é na prefeitura, em cargos indicados, que eles devem trabalhar. Não querem se preocupar, como dizia o Filipão, tem que fazer concurso para o Banco do Brasil. Com todo o respeito aos funcionários do Banco do Brasil. Mas eles vão ter uma carreira e vão brigar. Cargo de comissão, indicado politicamente por vereadores, pelo prefeito. Eles têm realmente que prestar bom serviço e atender o povo e dar um respaldo ao povo. Caso ao contrário, quem paga o pato, no linguajar popular, é o prefeito, que das melhores das intenções indicou, ora a pedido de um vereador, ora amigo, mas é os cargos de comissões e cargos de confiança. Estávamos procurando cuidando do dia D. Concedo a parte. Já concedo. Eles não tinham formado ainda os fiscais para ir no dia D. E já eram 16 horas e encerrava às 17. Com o bom senso do poder do Judiciário Eleitoral, prorrogaram para segunda-feira. Tudo errado. Presidente do partido, do PPS, tinha esquecido. Isso é falha grave. Tem que ter realmente. Time que quer ganhar não escolhe adversário, tem que estar organizado, tem que jogar certinho, tem que entregar a bola redonda. E não pode porque que veio, como diz aquela música. Essa foi inúmeras as falhas que aconteceram. E olha que eu andei bastante. E olha que eu pedi muito voto. Eu andei em muitas casas. E eu andei pedindo voto. E repito, não fiz voto pelo Face e nem pelo WhatsApp. Eu fiz voto pedindo. Perdemos lá no bairro Boqueirão. Mas perdemos pedindo o voto, indo ao encontro ao eleitor.
ele muitas vezes não concordando, mas nos recebia, porque é dessa forma que a gente pede o voto. Você tem que chegar e pedir licença para 2 minutos. Assim eu fiz na Vila Primavera. Cheguei na casa da senhora e pedi 2 minutos de atenção, porque eu queria pedir o voto para Cristina Silvestre. E ela disse que não iria votar. Falei, você deu essa oportunidade, é uma mulher que irá representar Guarapuava e região, é a primeira mulher da história. E se você não encontrar, e talvez algum dia, mais na frente eu não te encontrar, você vai lembrar que eu estive na tua casa num sábado à tarde, às 4 horas da tarde, e eu sou a Jane da Primavera, e eu vou lembrar de você, Jane. E se eu puder, eu irei fazer a ponte com a nossa deputada. Mas olha, dessa forma, eu já tenho que pensar, porque eu não iria votar. Então, eu vejo que nós temos a caminhada. Iniciou-se, a partir de ontem, iniciou-se uma nova caminhada. Caminhada nossa, ou dos que serão candidatos à reeleição, ao prefeito. Mas se tudo der errado, o povo já nos deu o cheque em branco, nós temos que cuidar, nós temos até 2016 para cuidar, nós temos que trabalhar. Esse foi o cheque em branco que o povo nos dá, e nos cobra muito pouco, eles nos dão um cheque empresarial de 50 folhas e cobra pouco. Agora, aceitar de secretário que ganha bem, não atender um assessor, não atender um vereador, e mentir que está em reunião, ganhando 10,5 por mês, que agora em dezembro pega o salário 10,5, as férias 10,5 e o 10º 10,5. Quanto é que dá isso? Diminua 27%? Deve sobrar aí em torno de 20 e poucos mil limpo. Dá para ir para Bombinhas. Eu vou ali no Jardim do Vale, aqui no Jordão. E não trabalharem, e não atenderem o povo, aquele miserável que paga o imposto do leite, do pão, todos os dias. Isso é terrível, não dá para aceitar. E eu lembro o vereador Elcio José Melém, no passado, quando também um doutor desses, um doutor se acha, não quis me atender, que Vossa Excelência ligava naquele momento ao prefeito, e em seguida choveu ligação, ele queria falar comigo, foi na minha casa, e no dia seguinte estava no meu gabinete, e eu dei um chá de banco nele, para ele ver o quanto que era ruim, que não era bom esperar. Por isso que eu falo, que nós temos que convidá-los, eles, para vir ao nosso gabinete. E se não vier, nós temos que oficializar por esta casa, como legisladores. Porque eles têm realmente que prestar contas do seu trabalho. Não adianta mentir, não adianta fingir. Eles não podem e não devem fazer isso. Eles não devem fazer isso com o prefeito, eles não devem fazer isso com o povo. Porque nós sofremos muito nessas eleições. Aonde chegamos? Secretário não aparecia. O secretário não vai vir hoje. Na quinta-feira, o secretário viajou. Tem secretário que deixou para marcar a lua de mel nesta semana. Bom, né? Pô, aí não vira. Aí não dá certo. Mas eu tenho certeza, conhecendo um pouco do gestor, do prefeito, tenho certeza que ele vai dar essa sacudida. Mas eu diria mais, que a gente sabe, você nomeia os cargos de comissão, os secretários, e vira aquela amizade, porque eles viram, da verdade, uns puxa-saco. Prefeito, hoje estou fazendo aquela janta para nós, venha jantar comigo. Prefeito, hoje eu estou lá na minha casa, no Alagado, mandei limpar a piscina, temos cerveja gelada, vai lá, prefeito, eu quero conversar com o senhor.
vira aquela amizade natural. Eu já sei, eu já fui presidente. E se prepare, presidente, que dia 1º o senhor deixa aqui, muitos não vão olhar no senhor. Eu sei o que é isso. Então eu peço para os secretários que façam esse favor à administração e ao povo de Guarapuava. Deixe suas cartas de demissões para não causar o constrangimento. Todos os secretários e os presidentes de autarquias também, da mesma forma. Me concede uma parte, João? Venha, Jabor. Opa, desculpa, o Cosme, se o senhor não, depois eu... Obrigado. Quero parabenizá-lo por esse seu pronunciamento, porque realmente que mexa um pouco na estrutura. E quero aqui, inclusive, corrigir meu posicionamento em relação ao que eu falei. Quando te fala dessa questão do descaso, é com o primeiro escalão. Até porque eu tenho acompanhado bastante do terceiro escalão, que são os cargos dos vereadores, os carguinhos que chamamos, né, segundo e terceiro, esses cumprem horário, por incrível que pareça. Agora, o primeiro escalão e parte do segundo escalão é um absurdo. É um absurdo, concordo plenamente. O tal de Leonardo, hoje faz 3 meses que está procurando ele para resolver um problema de um estágio, de assinar um contrato. E diz que não acha o cara na prefeitura. 3 meses. Eu achei até absurdo, postei para ele falar, inclusive sugeri, vá ao Ministério Público, denuncie, porque é um absurdo. E é assessor de gabinete do prefeito. Eu falo porque eu, sempre que eu fiz essa função, eu estava lá. Cumpria meu horário. Agora, não é inadmissível, mas é o primeiro escalão, quero deixar bem claro, porque vários vereadores aqui têm funcionários, comissionados lá, e esses cumprem a carga horária. Muito obrigado. Quem que é o próximo que está com a parte? Sou eu. Veja bem, nobre vereador. Uma campanha bastante difícil, uma candidata excelente, mas só nós, vereadores, sabemos a humilhação que nós passamos, porque vocês, vereadores, são testemunha o que eu fiz requerimento, o que eu lutei pelo Primavera, pela Feroz 2, pelo Jardim das Américas, mas quem estava na foto não era nós, que andamos, que fizemos campanha do lado, quem saiu na foto foi aquele, e o resultado está lá no Primavera. Eu sou sincero, não tinha como fazer campanha, porque vocês são minha testemunha, eu falei na frente do prefeito, na frente dos vereadores, vocês sabem que o problema do Primavera, lá da enchente, foi eu que cheguei a desenhar, porque se falava lá do grande escalão, que havia uma obra que ia ficar em 1.300.000, ficou em 100 mil real, eu falei, eu mexo com máquina, eu tenho noção do que faço. O maior problema é o Chupim, que está ao lado do César, que é um grande prefeito, um rapaz humilde, Chupim que anda do lado dele, que não tem interesse na população. Algo que você faz em 2 horas, fica 6 dias olhando e depois 14 para fazer. Olha o Jardim das Américas, mesma coisa, vocês sabem o quanto que eu lutei, que eu briguei. Você pergunte se alguém do Jardim das Américas sabe que o vereador Jabur foi um dos vereadores mais que lutou pelo Jardim das Américas, pelo Paz e Bens. Sai um jornal mostrando todas as obras, inclusive a obra que foi requerimento meu, só os vereadores do partido. São bons vereadores, são meus amigos, meus colegas, mas isso aqui é um grupo de 14 vereadores. Eu tinha vergonha de pedir voto no Primavera, eu falo a verdade. É por isso que eu me propus como vereador colocar placa nas ruas, para a pessoa ver que eu não tenho preguiça, eu só não tenho como pedir voto, porque tem outro prefeito lá dentro do Primavera, que mente para todo mundo que fez as obras, falando mal de mim, falando do Mário, falando do Ademir Fabiani, e vocês sabem que eu defendi o Mário, defendi o Ademir Fabiani. Então, política tem que ter companheirismo e ouvir as pessoas. Parabéns pela sua atuação, vereador. Mais um minutinho, senhor presidente. Então, tá bom.
E é desta forma. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai fazer essa sacudida. Mas fica aqui o recado, não derem esse presente de Natal ao prefeito. Deixe suas cartas prontas, suas cartas de demissões, e agradeçam ao prefeito pela oportunidade que vocês tiveram, e também, no mesmo tempo, peçam desculpa porque a oportunidade foi dada, mas vocês não cumpriram com o papel e com aquilo que o prefeito delegou aos senhores. Então, fica aqui este recado e este pedido. E vou cobrar por todo esse tempo aí, até dezembro, para que vocês tenham realmente coragem de fazer isso, e desta forma, certamente, vocês estarão dando um presente para o prefeito e para o povo de Guarapuava. Desejo às senhoras e os senhores uma semana realmente abençoada, produtiva, e que todos os nossos discussões nesta casa sejam elas em prol do povo de Guarapuava, em especial daquelas pessoas que mais precisam do poder público. Muito obrigado, senhor presidente. Esta Câmara aprovou o requerimento de autoria do vereador José Valdir Kukielsic, propondo moção de aplausos e congratulações ao Colégio Aliança por manter seu firme propósito de incentivar os esportes nas suas múltiplas formas. Eu quero convidar para vir aqui à frente, nas cadeiras reservadas aos convidados, e para isso eu queria pedir ao vereador Celso Costa e ao vereador Milton Roseira para que conduzissem os convidados aqui para dentro. Eu queria convidar a professora Joelina, que representa o colégio, um representante dos pais, um representante dos professores e um representante dos alunos do colégio para virem aqui à frente. É com satisfação que convido o vereador Valdir Kukielsic para proceder à leitura da moção e à entrega da mesma à professora Joelina, representante do colégio. Minha área de esportes, né, amigo? Não, né? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, internautas, Colégio Aliança, no nome da Joelina e do meu amigo Emerson, né, sejam bem-vindos. O vereador José Valdir Kukielsic, com o apoio dos demais vereadores signatários, propôs na forma regimental a mesa diretora e o plenário aprovou por unanimidade, para que fossem inseridas nos anais desta Casa Legislativa, com documento a ser entregue ao destinatário, a presente moção de aplausos e congratulações ao Colégio Aliança por manter seu firme propósito de incentivar os esportes nas suas múltiplas formas. O Colégio Aliança conquistou o troféu geral pela 7ª vez consecutiva nos Jogos Estudantis da Semana da Pátria, o nosso GESP. Esse excelente desempenho deve-se à grande dedicação de seus professores, direção, coordenação e secretaria. O Colégio Aliança oferece ainda bolsas de estudos para atletas de baixa renda, proporcionando-lhes uma melhor perspectiva de vida, contribuindo significativamente na inclusão desses atletas, com uma formação de excelência. Hoje, o Colégio Aliança serve de referência em todas as modalidades esportivas de Guarapuava, sendo base das seleções municipais que disputam jogos escolares, jogos da juventude e jogos abertos, colaborando para o bom desempenho do município de Guarapuava nas competições estaduais. Guarapuava, 7 de outubro, Edoni Antônio Kliber, nosso presidente. Muito obrigado. Eu consulto a professora Joelina se gostaria de
fazer uso da tribuna? Fique à vontade, professor. Senhor presidente, vereadores presentes, queridos colegas de trabalho, professores presentes e alunos que são merecedores aí desse destaque. Agradeço também aos pais e que estão conosco nessa caminhada de alguns anos já. E a gente só investe naquilo que acredita. Então, nós acreditamos que o esporte realmente é um elemento fundamental para a transformação da sociedade. Por isso, o Colégio Aliança tem investido no esporte em todas as modalidades, não só as presentes no GESP, mas também outras modalidades, como ginástica rítmica, natação, modalidades de dança. E acreditamos que esse trabalho, né, tem sido assim reconhecido muito pelos alunos e pelos pais também. Então, os nossos parabéns aos nossos atletas, pela garra que têm se dedicado em todos os esportes. E nós agradecemos a oportunidade aqui de receber essa moção. Nós recebemos, no primeiro ano do GESP, uma moção honrosa também, proposta pelo saudoso vereador Osdival, e isso nos incentivou muito naquele momento. E hoje, para nós, só reforça, mais uma vez, a vontade de nós estarmos investindo mais e mais no esporte. Então, muito obrigado a todos. Temos visto a preocupação dessa gestão com o esporte, crescendo cada vez mais o esporte em Guarapuava. Então, para nós é uma alegria receber essa moção. Agradecemos ao vereador Valdir, em especial a todos os que concordaram. Para nós é uma alegria. Muito obrigada. Eu quero suspender por 5 minutos a sessão, para que nós façamos uma foto com todos os representantes do colégio e todos os vereadores aqui à frente.
Retomando o trabalho da presente sessão, passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que dê conhecimento ao plenário da ordem do dia. Matéria em terceira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 0089/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Cria cargos e vagas na estrutura administrativa do município de Guarapuava. Antes de colocar em discussão e votação, eu gostaria de registrar, justificar a ausência do vereador Ayrson. Eu solicitei ao vereador Ayrson que representasse a Câmara Municipal na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, num evento que está acontecendo lá. É um debate sobre a socialização de vivências sobre o controle social em Guarapuava, que faz parte do projeto de extensão Democracia e Controle Social. Por isso, a ausência do vereador Ayrson. Coloco em discussão o projeto de lei 0089/2014. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matérias em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 0084/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de adoção de espaços públicos e revoga a Lei número 368/1993 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário 0084/2014. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Milton Roseira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente estudou essa lei, é uma lei interessante, né? Mas eu queria destacar que ela tem o mesmo cunho da lei que nós, juntamente com o vereador Negão, fizemos em termos de placas para esquinas, né? Infelizmente, aí volta ao que o vereador Cleto comentou, as leis que estão vindo do próprio Executivo depois não estão sendo cumpridas ou aplicadas, porque eu vi em editais que está sendo contratado equipes para pintar novamente nas esquinas dos postes. Você sai da parte, vereador? Sim. Se eu não estou enganado, essa lei é originária de um projeto do então vereador Leomar Kaminski Júnior, que nós aprovamos em 1993 e que não houve, de lá para cá, não houve a exploração da lei para que pessoas, tanto jurídicas como físicas, assumissem os espaços públicos em Guarapuava. Então, essa lei, nós participamos da aprovação do projeto do então vereador Leomar Kaminski Júnior. Obrigado pela parte, exatamente, do vereador Leomar. Então, como eu falei, a lei é interessante, é importante, só que também temos que ver depois e fazer uma fiscalização, porque já foram contratadas empresas para fazer limpeza de áreas, limpeza de parques, né? Aí como ficará depois essas empresas que já foram contratadas? Logicamente, se a lei for cumprida nesse sentido. É somente uma solicitação para que essas leis que vêm, elas sejam cumpridas, como é a lei das placas em esquinas também. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra. Conceda a palavra ao vereador Cleto. A lei que existia, a 368, de 93, era uma lei boa, mas talvez o único problema dessa lei 368 seria a responsabilidade que foi dada, que foi para a Secretaria de Planejamento, que no nosso modo de ver, eu acredito que não caberia. Nesse aspecto, está correto esse projeto de hoje, 84, que dá à Secretaria de Meio Ambiente e ao Secretaria de Habitação e Urbanismo. Aliás, não sei se convém dar a duas secretarias. Acho que bastaria dar a responsabilidade
a Secretaria de Habitação e Urbanismo. E quando houvesse necessidade da opinião da Secretaria de Meio Ambiente, o processo iria para lá. Deixar duas secretarias, aí qual das duas vai decidir. Nesse aspecto, eu acho que foi bom tirar do planejamento e colocar para cá. Agora, a Lei 368, ela já definia as placas, o tamanho das placas, conforme a área existente. E essa aqui tirou, é vaga. Não sei por que fizeram isto. Então, a justificativa, a justificativa desse projeto é incompleta. Deveria fazer um relatório de quantas empresas, de 93 até hoje, se interessaram, entende? Porque, se não houve nenhuma, como está se falando, qual a razão? O objetivo é efetivamente divulgar? Tudo bem. Mas eu acho que tirar o artigo 5º da 368 não é conveniente. Acho que seria bom o Executivo analisar melhor. E o ideal seria vistas, adiamento, alguma coisa nesse sentido, para ver um projeto melhor. Ele é bom, mas não está bem colocado. Essa palavra. Continua a discussão. Eu também estava analisando os dois projetos. Queria até solicitar vista por 10 dias para que se faça uma emenda, porque ficou vago. O projeto anterior ele é mais completo. Eu sou favorável, mas que você tem que ter uma determinação, uma especificação de tamanho, senão vira... um põe de 2 metros, outro põe de 5, outro põe de 50, ele não especifica. Então, concordo plenamente com o vereador Cleto que ele ficou muito vago. Vou para fazer uma emenda, alguma coisa nesse sentido, solicito a retirada, 10 dias aí. Muito obrigado. Eu penso que a gente poderia votar em primeira votação e os vereadores poderiam propor uma emenda em segunda discussão, colocando aquilo que acharem conveniente, a questão do tamanho das placas, o tamanho da área por placa. Eu só queria dar uma sugestão. Não sei se seria a Secretaria de Planejamento, qual a secretaria. Eu até acho que no pedido de vistas ou do adiamento, poderia o líder do prefeito ou qualquer outro vereador conversar com o secretário para o entendimento sobre esta questão. Vossa Excelência está pedindo vistas por 24 horas? Não, eu estou acompanhando o pedido do vereador Cosme, que pediu um adiamento por 10 dias, até para conversar com o secretário, não sei quem que ele seria, Secretaria do Meio Ambiente, Quem que é? Eu também acho que seria do urbanismo, seria com o secretário Flávio Alexandre, este estudo para ver se melhora um pouco. Né? Coloco em discussão, então, o pedido de adiamento por 10 dias. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o adiamento por 10 dias do projeto 0084/2014. Projeto de Lei Ordinária número 52/2014, de autoria do vereador Cosme Mariante Stimmer, e inclui no calendário oficial de eventos do município de Guarapuava o Dia do Gaúcho. Coloco em discussão o projeto de lei 52/2014. As palavras. Concedo a palavra ao vereador Elcio Melim. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em que pese respeitar o entendimento do vereador Cosme Stimmer, eu me posiciono ao contrário. Porque, em primeiro lugar, gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul.
quem nasce lá é rio-grandense. O gaúcho é todo aquele que cultua e que cultiva a tradição. Acontece, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que o Dia do Gaúcho, que foi instituído pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tem origem na Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, que teve início no dia 20 de setembro de 1835, e só terminou em fevereiro de 1845, quando o chefe Farroupilha, o Davi Canabarro, assinou o Tratado de Paz em Dom Pedrito, conhecido como Poncho Verde. E aí a Semana Farroupilha, uma chama crioula que foi também nascida em 1945 em Porto Alegre, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul criou o Dia do Gaúcho em cima da Revolução Farroupilha, que nada tem a ver com a história de Guarapuava. Porque se nós tivéssemos feito parte da Revolução, ainda vai lá. O que sim, nós deveríamos estudar, analisar, junto com a academia, o Dia do Tropeiro. Aí sim, o tropeiro, porque nós é que, através da condução de tropas do Rio Grande para Sorocaba, expedições que saíram de Guarapuava, criaram e fundaram inúmeras cidades de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então eu estou dizendo, eu quero me posicionar contrário, respeitando, mas incluir no calendário oficial de Guarapuava o Dia do Gaúcho é querer fazer com que nós, guarapuavanos, tivéssemos participado da Revolução Farroupilha. Então eu me posiciono contrário por essas razões, só por essas razões. Senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra. Você dá a palavra ao vereador Germano Alves. Seguindo na linha de raciocínio do vereador Elcio Melém, seria importante então pedirmos um parecer da academia e discutirmos e pedir um adiamento do projeto, vereador Cosme, para que a gente possa dar um entendimento melhor para ele. Peço vistas por 10 dias. Coloco em discussão. O vereador Germano pediu adiamento por 10 dias. Eu coloco em discussão, então, o pedido de adiamento por 10 dias do projeto. O vereador Germano pediu adiamento por 10 dias. Eu tenho que colocar em discussão o pedido de adiamento. Pela ordem, mas isso é uma proposta. Nós estamos discutindo o projeto em si, não é obrigado de ir diretamente na discussão do adiamento. Então, vou discutir o adiamento. O senhor quer discutir o adiamento? Exatamente. Tá. Concedo-lhe a palavra. Olha, eu acho que não há necessidade de pedir adiamento, porque o Dia do Tropeiro, bem colocado pelo vereador Écio, ele é necessário. É necessário porque o tropeiro ele não está mais tendo aquela importância que deve ter. Eu até preguei durante a campanha vereador portais, onde eu penso que um dos portais de entrada da cidade deve ser o portal do tropeiro. Pode-se, então, instituir o Dia do Tropeiro. O Dia do Gaúcho, ele não é conflitante, porque, como disse o vereador Écio, gaúcho é todo aquele que cultiva as tradições, não é o rio-grandense. Só que o rio-grandense ele é mais identificado como gaúcho, porque é o povo que mais cultiva as tradições. Então, avocou a ele mais intimamente esse significado de gaúcho. Mas, na verdade, pertence a todos. E aqui em Guarapuava é feito, sim, a Semana Farroupilha,
que é um movimento nacional que nós temos que respeitar, foi um movimento importante, né, que se comemora junto com isso o Dia do Gaúcho, que não precisa ser necessariamente vinculado à Semana Farroupilha, entende? Já existe isso. Nós temos um grupo aí de pessoas, o CTG Chaleira Preta, o diretor, presidente proprietário da Pietrobon, participa do processo. Então, faz parte já do nosso trabalho, realizar agora, não sei que edição, se foi a 10ª, 11ª, então cabe sim o Dia do Gaúcho. Então não há necessidade de adiamento. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Cosme. Eu também não concordo com o adiamento. Haja visto que nós não estamos aqui fazendo um projeto para o Dia do Gaúcho. O Dia do Gaúcho é comemorado em Guarapuava há 5 anos, se não me falha a memória, há 5 anos consecutivos, de forma brilhante e cada ano numa crescente. A nossa, quero até parabenizar o vereador Elcio pela aula gauchesca que deu aqui de extremo conhecimento, né, do nosso grande Rio Grande, mas não é essa a nossa colocação, é instituir no calendário oficial, só isso. É uma festa que tem acontecido nos 5 anos consecutivos e a cada ano passa. Eu não estou aqui, eu até acho que podemos instituir o Dia do Tropeiro também, é outra história. Agora, incluir no calendário oficial. Não estou aqui criando o Dia do Gaúcho, o Dia do Tropeiro. É uma festa tradicional que é feita em Guarapuava há 5 anos consecutivos. Diga-se de passagem, muito bem feito. Elaborado pelo Chaleira Preta, pelo Fogo de Chão e muitos outros. Então, sou contra o adiamento, porque não é necessário nós fazermos estudo disso. Não é necessário. Continue em discussão. Eu coloco em votação o pedido de adiamento por 10 dias solicitado pelo vereador Germano. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 3, 6, 9, 12, 14, 15. Então, não foi aprovado o pedido de adiamento. Colocamos, então, em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com o voto contrário do vereador Elcio Melém. Encerrada a ordem do dia, solicito que a secretária dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 52/2014. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito que seja informado as inscrições para fazer uso da palavra. Vereador Valdomiro Batista, do PRB. Declino da palavra, senhora presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, tendo sido esgotada a pauta da sessão, declaro a mesma encerrada e convoco os senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão, no horário regimental.